Salve Maria, seja muito bem-vindo ao canal Os Filhos da Igreja. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a vida de São Brás. Vamos conhecer alguns fatos que aconteceram durante o julgamento. O julgamento dos cristãos nessa época era tido quase que como um espetáculo. Existia uma lei no Império dizendo que os cristãos não podiam professar a sua fé. Isso é fácil de entender porque nessa época o imperador era tido como um deus, então todos deveriam prestar culto ao imperador. Como os cristãos se negavam, eles eram, na sua maioria, todos condenados à morte. Alguns apostasiavam, mas não foi o caso de São Brás, certo? Então, armaram o circo todo, o prefeito Agricolau, com os seus servos ali, com os seus escravos, aquelas pessoas que o serviam, e trouxeram então o velho acorrentado. E é muito interessante a gente notar que em nenhum momento ele perde a calma. Vocês vão ver mais para frente aqui, eu vou narrar alguns fatos do julgamento propriamente dito e outros fatos sobre as torturas que ele sofreu, os castigos corporais que ele sofreu. E vocês vão perceber que em nenhum momento ele fraqueja na fé, em nenhum momento ele apostasia. Apanhou quietinho, rezou quietinho e foi martirizado, na verdade, né? Então, um primeiro fato que eu já quero chamar a atenção para vocês é o diálogo do prefeito. O prefeito tenta a todo momento interpelá-lo, né? A todo momento tenta colocar São Brás na parede e pedir que ele renuncie à sua fé. Na verdade, esse era o intuito. Se ele renunciasse, se ele perante todo mundo dissesse, olha, não, eu não sou mais cristão e eu vou prestar culto ao imperador, estava tudo bem. Mas o problema é que São Brás jamais iria fazer isso, né? Nunca passou pela cabeça desse velho. Então, tem um determinado momento em que o prefeito fica muito irritado ali e diz, olha, você precisa adorar sim os nossos deuses, você precisa renegar a sua fé. E aí São Brás, os ídolos, né, romanos, e aí São Brás responde, né, com muita veemência: é razoável adorar como se fosse Deus uma obra de mãos humanas? Ou seja, se referindo aos deuses pagãos que existiam ali por todo o arredor ali do local, nos palácios, etc. Então São Brás de cara já enfrenta, né, o prefeito, e ali começa a ficar claro que o desenrolar dessa história não seria nada bom para o prefeito, né? Isso do ponto de vista da fé. Tentando interpelar ali um bispo, ainda mais nos moldes daquele século, como nós já vimos em outros vídeos, então de nada adiantou. Forçou a barra e São Brás em nenhum momento fraquejou. E aí ele ainda diz, olha, eu nunca renegarei a minha fé cristã. Só reconheço Jesus Cristo como o único Deus e só a Ele adorarei. Então, de cara já ficou, olha, não vou adorar, então pode fazer o que quiser comigo, que de forma alguma eu vou deixar a minha fé. E aí, passam-se, os diálogos continuam, né? O prefeito a todo momento tentando ali interpelá-lo e começa então a ameaçar fisicamente São Brás. E aí que começa, na verdade, o martírio dele mesmo, né? Quando começa os tormentos corporais ali que foram infligidos a ele. Então, como ele se negou, como ele de forma alguma aceitou abandonar a fé, ele foi condenado a 50 varadas e a 50 chibatadas, né? Chicotadas. 50 varadas e 50 chicotadas. Então, proferida ali a sentença, pegaram São Brás. Lembrem sempre que São Brás era um velho. Ele não era uma pessoa saudável como eu, como você que está assistindo provavelmente. Ele era um velho, muito frágil, muito sereno na fé, mas fisicamente muito frágil. Então eles tiraram a roupa de São Brás até a cintura, né? Tiraram a túnica que ele estava vestindo. A gente acaba fazendo uma analogia com o nosso Senhor Jesus Cristo também, que foi dessa forma, não é? Despiram as costas dele e amarraram uma coluna, e São Brás também foi assim. Fizeram com que ele abraçasse uma coluna e deram então primeiro 50 varadas e 50 chicotadas, né? Os chicotes eram feitos de tiras de couro e no final tinham ali umas bolas de chumbo.
e eram conhecidos como gato de 9 rabos, né? Então a gente começa a imaginar bolas de chumbo, batia na carne ali do velhinho, puxava, saía a carne. Então o sangue começa a escorrer, começa a derramar muito sangue, e o livro diz, o autor relata que no começo, de certa forma, ele se contorcia de dor, mas depois ele não se contorcia mais, mas apenas gemia, bem baixinho. E depois disso, feito, então, a primeira leva aí de tormentos para São Brás, né, de sacrifícios corporais, aí, de castigos, eles desamarraram ele e tornaram a colocar na frente do prefeito. E aí o prefeito olha para ele e fala assim: mas você parece que não está sofrendo? Quantos outros aqui eu trago e a gente açoita e a pessoa fica desesperada, etc. E por que você está tão sereno, né? Todos os outros pedem misericórdia e você não pede? E aí São Brás dá uma outra resposta brilhante. Prestem atenção. É que eu sou o Brás e não todos os outros. Então a gente nota o Padre Paulo Ricardo, quem tem a oportunidade de acompanhar o Padre Paulo, mais de uma vez ele cita que os martírios, eles não são assim, não é porque a pessoa é forte, não é simplesmente alguém que é muito forte, alguém que é muito resistente, não, é uma graça de Deus. E a gente pode notar, né, que nesse caso, principalmente, um velhinho ali amarrado, tomando chicotadas, tomando varadas nas costas ali e aguentando firme, porque realmente é o poder de Deus que sustenta, não é algo humano. E o prefeito continua, olha, renega a fé que eu te deixo livre de todos esses tormentos, e São Brás ali firme, fala, olha, não renego. O prefeito renega, São Brás, não renego, e aí assim foi se estendendo ali, né, o julgamento. E aí vem um outro castigo que talvez seja o pior de todos, né? A gente não consegue imaginar, provavelmente nem imaginar a gente consegue, mas o prefeito então manda esfolar São Brás vivo. E o que consistia esfolar? Então trouxeram um tronco parecido com um pau de arara, não sei se vocês conhecem, depois podem pesquisar aí. Então amarraram os pulsos e os tornozelos e deixaram ele pendurado num travessão de pau, então ele ficava de ponta cabeça. E aí eles esfolaram São Brás com um pente de ferro, um pente com várias garras assim de ferro, muito afiadas, e aí eles iam passando na pele dele e arrancando a pele até ficar só na carne viva, né? E foi desse jeito que São Brás ficou. O livro conta muito bem os detalhes aqui na página 48, e até uma curiosidade, diz que durante a Idade Média São Brás foi o patrono das confrarias de cardadores de lã e entalhadores, porque os instrumentos que eles usavam em seus trabalhos lembravam os pentes de ferro com que o santo teve a pele escorchada, né? Bom, fato é que fizeram isso, esfolaram São Brás desse jeito, e qual não foi a surpresa do prefeito? Que São Brás não renegou a fé, mas ficou ainda mais forte. Os diálogos continuam. Então, a todo momento o prefeito tentando oferecer alguns privilégios para ele, dizendo, olha, saia daqui, né, que isso tudo acaba, e ele não, olha, se o meu destino é morrer por Cristo, assim eu farei. Então, depois de apanhar com uma vara, depois de ser açoitado e depois de ter a pele arrancada, com um pente de ferro, São Brás ainda se mantém muito firme. Tem um momento aqui que quando São Brás já está bastante encurvado, não é? O prefeito chega perto dele com muito cuidado para não se sujar de sangue, já que ele estava totalmente desfigurado ali, e diz com arrogância, né? Olha, você é um verme, você é miserável, mas eu admiro a sua convicção, certo? E aí São Brás, com uma voz muito fraca, porém firme, diz o seguinte: Senhor prefeito, não temo torturas, nem receio morrer, eu já vos disse. Então, dentro do contexto da época, era assim que aconteciam os julgamentos dos cristãos, e foi dessa forma que São Brás apanhou, foi dessa forma que São Brás começou então ali o seu suplício, o seu caminho até o martírio.
Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você indique o canal para os outros amigos católicos e até um próximo episódio. Salve Maria!